Olá, tudo bom? Aqui é o professor Lázaro, professor da disciplina de Design de Interface. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre leis de Steve Krug e heurísticas de Nielsen. Bom, essas leis e heurísticas elas servem para nos fornecer algumas diretrizes para a criação de interfaces intuitivas. O objetivo dessa aula é verificar como, através dessas leis e heurísticas, conseguimos reduzir o esforço cognitivo, como aplicar as heurísticas de Nielsen, vamos conhecer algumas delas hoje, e entender a importância da uniformidade visual e funcional em toda a interface, a gente ter padronização, ter consistência em diversas telas que venhamos a desenvolver. Bom, começando pela lei de Steve Krug. Steve Krug tem uma frase, um bordão que ele traz, que ele diz: não me faça pensar. E ao entender os conceitos que ele traz, é muito fácil entender o porquê que ele fala isso. Primeiro ele fala um pouco do princípio da economia cognitiva. Uma interface de sucesso deve ser óbvia e autoexplicativa, eliminando qualquer ambiguidade na interação, certo? Em seguida ele fala do design intuitivo, onde o usuário não deve gastar tempo tentando decifrar como interagir com o sistema. A ação correta deve ser evidente. E a premissa central, que se uma explicação ou instrução é necessária para o uso básico, o design falhou em sua função primordial. Então, a partir desses três conceitos, a gente consegue entender por que a frase favorita de Steve Krug é essa: não me faça pensar. Tendo uma interface óbvia e autoexplicativa, você economiza tempo pensando, é a economia cognitiva, né? E o usuário ele não deve ser tudo muito óbvio para ele não precisar entender ou decifrar o que é que deve ser feito, qual é a ação que deve ser correta. Então, se você tem dois botões e não fica muito claro o que cada um faz, por exemplo, o design não está intuitivo. E se para o básico que aquela aplicação foi desenvolvida, o usuário não consegue fazer o básico, então o design falhou em sua função primordial, né? Se eu tenho uma aplicação que ela serve para, por exemplo, mandar mensagem de forma instantânea, se eu não consigo fazer isso de maneira rápida e simples, o design foi falho em sua concepção. Bom, e agora falando um pouco, né, das heurísticas de Nielsen, né? A gente tem o Steve Krug, que é um pensador na área de design de interface. Vimos alguns conceitos que ele traz com suas leis, né? Leis de Steve Krug. Agora vamos ver um pouquinho algumas heurísticas de Nielsen. São 10, não vamos ver todas hoje, mas o que são essas heurísticas? Né? São regras gerais baseadas na experiência de especialistas para descrever propriedades de interface usadas. Elas não são diretrizes rígidas, mas princípios orientadores que guiam boas decisões de design. Então, é como se fosse um breve manual ali, onde você verifica o design que foi implementado e se as heurísticas de Nielsen, o que é que elas dizem a respeito daquele design. E para que servem? Né? Elas servem como guia para a inspeção e a avaliação rápida de interface, identificando falhas de interação antes do lançamento do produto. É bom destacar isso, economizando tempo e recursos no desenvolvimento. Então, é recomendado que vá se aplicando as heurísticas de Nielsen no decorrer do processo de concepção do design e não no final, né? Após o produto já ser lançado, porque ocorre o risco de o usuário ter algumas experiências ruins até chegar na versão final. As heurísticas de Nielsen são amplamente utilizadas em avaliações de usabilidade por especialistas em todo o mundo, sendo uma das ferramentas mais eficazes para detectar problemas de UX, certo? Então, é um norteador se o design que foi concebido ele está no caminho certo ou não. Bom, vamos falar de algumas delas. A primeira eu destacaria a visibilidade do estado do sistema, né? O sistema ele deve sempre manter o usuário informado sobre o que está acontecendo em tempo real de forma clara. Então, se pôr no lugar do usuário, né? Em diversas heurísticas a gente vai ver muita questão da empatia, né? Se colocar no lugar do usuário e tentar entender o que para ele é informação importante a todo momento.
e o que está acontecendo é uma informação importante. A questão do feedback também. É necessário fornecer retorno imediato e adequado para cada ação executada pelo usuário, sem deixá-lo no escuro sobre o estado atual da aplicação. Então, acompanhar o processo, né? Se o usuário, por exemplo, está trabalhando com uma aplicação que ele vai preencher muitos dados, vai ter várias etapas, é bom deixar bem claro em que etapa ele está, se os dados dele foram salvos previamente ou como rascunho, se tiver um tempo limite para poder preencher aqueles dados, tem que deixar esse tempo muito claro para que o usuário entenda que aquela medida ali é um pouco urgente, enfim. Sempre trazendo feedback, sempre se colocando no lugar do usuário para que nenhuma informação vital, nenhuma informação crucial seja ocultada. E aí então alguns exemplos práticos, como por exemplo as barras de progresso durante o upload ou carregamento. Então quando você vai baixar alguma coisa ou quando você vai colocar algum arquivo num drive, o Google Drive por exemplo, aparece uma barrinha de progresso indicando em quantos por cento já foi carregado, né? Ou se vai falando de download, quantos por cento falta para o arquivo terminar de baixar. Mensagens de confirmação após envio de formulários. Então você está preenchendo, por exemplo, o formulário que eu acabei de trazer, você está preenchendo o formulário com diversos campos, se a pessoa clicou no botão de enviar, os dados foram enviados, mas você não colocou nenhuma mensagem para o usuário, como é que ele vai ter certeza que essa mensagem, que esses dados foram enviados com sucesso? Você precisa de uma mensagem de confirmação, não é isso? E a gente tem também os indicadores de carregamento, também são conhecidos como spinners, certo? Então, quando a gente está pensando em visibilidade do estado do sistema, a gente tem algumas possibilidades, como notificação em tempo real, feedback imediato, confirmação de ações, você tem certeza que deseja realizar essa ação, sim ou não, barra de progresso, mensagem de status, entre outras ideias que deixem bem claro em que pé o sistema está naquele momento e onde o usuário se encontra nessa dinâmica. Uma outra heurística importante de Nielsen é a correspondência com o mundo real. E aí a gente tem algumas perspectivas. Primeiro, a questão da linguagem do usuário. O sistema ele deve utilizar palavras, expressões e conceitos familiares ao público-alvo, evitando jargões técnicos que se possam confundir ou alienar o usuário comum. E aqui o papel do designer é muito importante, porque às vezes o desenvolvedor, a pessoa que está criando a tela, né, se ela não tem um design de interface prévio para basear a construção de sua tela, às vezes acontece de colocar alguns termos técnicos em mensagens para o usuário. Então, esse papel de se colocar no lugar do usuário para entender como ele gostaria de receber aquela informação é papel do designer também, certo? Então, a questão da linguagem é muito importante. A questão do mapeamento natural. As informações elas devem aparecer em uma ordem lógica e natural, seguindo convenções do mundo físico que o usuário já conhece e compreende intuitivamente. Então, quanto mais próximo aquele sistema pareça de algo que remeta ao mundo real, melhor, porque o usuário provavelmente ele vai se adaptar mais rápido, porque o mundo real ele já conhece. E também a questão das metáforas visuais, sempre que possível trazer ícones e elementos visuais que remetam a objetos e ações do cotidiano, como o ícone da lixeira para deletar, ou do envelope para o e-mail, etc. Então, essa metáfora visual, como você está vendo na imagem, ela facilita. Antes da pessoa ler o nome do aplicativo, ela já imagina do que se trata ao ver o desenho. Tá? Bem como na maioria dos aplicativos dos smartphones hoje, quando você quer acessar a parte de configurações, geralmente é uma engrenagem, o desenho, né? Então, ao ver a engrenagem, você imagina que é ali que você vai mexer nas configurações do seu dispositivo. Bom, prevenção de erros é uma outra heurística também muito importante, que mais importante do que uma boa mensagem de erro é evitar que o problema aconteça em primeiro lugar, né? Então, tem que se tomar um cuidado com o teste de software, né? Testar toda a aplicação ali cuidadosamente. Em seguida, a gente sabe que qualquer sistema é passível a erro, por mais que a gente
elabore um sistema muito bem robusto, mas uma vez que a gente tomou esse primeiro cuidado, aí sim a gente tem que passar para um segundo momento, que é elaborar mensagens amigáveis de erro, certo? Para que o usuário ele não estoure uma mensagem em outro idioma com códigos de linguagem de programação visíveis ao usuário. Não, isso vai causar um estranhamento. Ele não entende aquelas palavras, aqueles códigos, né? E vai trazer uma sensação ruim para a experiência do usuário. Então, o design cuidadoso ele antecipa os equívocos do usuário e os elimina antes que ocorram. E aí tem algumas estratégias de prevenção, né? Utilizar restrições, solicitar confirmações, como eu já tinha dito, alguns botões, quando não for o momento apropriado de utilizar, desabilitá-los, validar entradas em tempo real antes do envio. Então, antes de mandar os dados, valida todos eles. A gente vai entender um pouco mais quando a gente chegar na parte um pouco mais técnica, né? E verificar quando o usuário desejar apagar dados, se ele de fato deseja mesmo fazer isso, porque é uma operação perigosa, né, de apagar dados, e às vezes o usuário ele pode ter clicado sem querer naquela opção e é necessário que haja uma confirmação nesse sentido. Bom, e aqui uma outra heurística que eu acho interessante para a gente conversar um pouco é a consistência e padronização. O usuário ele não deve ter que se perguntar de diferentes palavras, situações ou ações. A gente está falando aqui da questão da ambiguidade, né? O designer, a equipe de desenvolvimento de maneira geral, quando em certos momentos deixam frases ambíguas ou ícones muito parecidos, próximos uns dos outros, que realizam ações completamente diferentes, eles podem confundir o usuário. Então, a ideia é que o usuário, quando ele entra no nosso aplicativo, ele não quer ser confundido, ele quer que tudo fique muito claro e muito definido do que deve ser feito. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tem também a questão da unidade visual, que é manter rótulos, ícones, fontes e cores uniformes em todos os módulos do software, criando uma experiência coesa e profissional. Por exemplo, vamos supor que a paleta de cores que foi definida para o nosso aplicativo seja verde, certo? Estamos fazendo aí uma aplicação e a cor verde é a cor principal. E aí, em determinado momento dessa aplicação, se o usuário for conhecer mais informações sobre a empresa ou sobre o projeto que está sendo desenvolvido, ele cai numa tela onde essa tela, a cor predominante é vermelha, não coadunando com as demais telas do sistema. Então, isso aí vai gerar uma sensação de desconforto, uma sensação de que até acessou um novo sistema, que saiu do anterior e acessou um novo, e é algo que a gente não quer que o usuário passe. E conversão de plataforma, que é seguir padrões estabelecidos pela plataforma, um ambiente computacional, como aí os padrões mobile ou web, né? Vai muito da aplicação que está sendo construída, respeitando o que o usuário já aprendeu. Bom, e aí alguns benefícios da padronização: aprendizado único, né? Ao usuário, ao utilizar logo da primeira vez, já entende como funciona, e aí provavelmente ele vai indicar aquela ferramenta para outras pessoas. A carga mental reduzida, o usuário vai poder operar de forma quase que automática nessa aplicação. E a previsibilidade: quando você tem uma aplicação que ela é previsível, ela reduz a ansiedade do usuário, né, e torna aquela experiência mais segura, tá? E a gente pode concluir dizendo que as interfaces intuitivas elas resultam na combinação de um feedback constante, prevenção de erros e respeito aos modelos dos usuários, né? E aí uma dica: coloque esse conhecimento necessário para a ação no mundo, ou seja, na própria interface, minimizando a necessidade de memorização por parte do usuário. Quanto menos o usuário precisar gravar as etapas do seu aplicativo, provavelmente melhor ele será. E aplicar essas heurísticas durante todo o processo é fundamental, principalmente antes, como a gente falou, antes do lançamento do produto, tá? Então é isso. Obrigado pela atenção na aula de hoje. Até a próxima.